privilégio de receber o Sérgio Zimmermann, CEO e fundador da Petz, que vai compartilhar conosco não apenas a visão do que um CEO espera de uma área de recursos humanos e de desenvolvimento, mas, inclusive, o que o CEO espera dos profissionais que ele contrata, que leva para a sua equipe, para levar no dia a dia a sua jornada. Sérgio, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite de participar desse evento. E podemos começar começando já, né? O que um CEO como você espera da área de RH e de desenvolvimento de maneira geral? Agora vai. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite, um prazer poder estar aqui, compartilhar algumas ideias com vocês. E começando, então, por essa primeira provocação, o que um CEO espera da área de marketing, da área de recursos humanos? Bom, primeiramente, um entendimento de que isso não é uma área, um fim em si mesmo. Essa é uma área absolutamente transversal na empresa e que, portanto, ela precisa permear o entendimento do negócio como um todo, né? Decisões que não levem em conta a estratégia global da empresa e são, por natureza, desalinhadas com o que se espera da área de RH. Então, a primeira coisa que a gente espera de um bom gestor de RH é essa capacidade da visão holística da companhia, né? Entender as suas estratégias, entender a questão da sua cultura e transformar e ser uma ferramenta de divulgação e implantação da cultura organizacional, portanto, dos valores da companhia e desse norte estratégico que a companhia tem. Então, a área de RH, em primeiro lugar, cumpre essa função de alinhamento estratégico. A outra coisa que a gente espera da área de RH é que seja uma área desenvolvimentista e não assistencialista, e que existe bastante diferença, né? Nós não acreditamos em uma relação com os colaboradores que seja meramente assistencial, porque a gente não entende que isso cria valor. O que gera valor é desenvolver equipe, o que gera valor é entender que as pessoas precisam querer ser desenvolvidas, as pessoas precisam querer estar valendo mais, serem treinadas, participarem do processo. E o RH funciona como ferramenta para isso. Funciona como viabilização para as pessoas que queiram se desenvolver na empresa. Eu, particularmente, e aí falando um pouco mais sobre a segunda parte dessa resposta, pensando no que a gente espera das pessoas, em primeiro lugar, eu espero que as pessoas tenham sempre o sentimento genuíno de aprendizado. Não importa a função que você tenha, não importa a escolaridade que você tenha. Uma pessoa, quando perde esse instinto de que sempre é necessário aprender, a pessoa está morrendo em vida. Então, absolutamente indispensável que seja a função que você ocupar na empresa, você mantenha a chama do aprendizado eternamente acesa em você. Essa é uma primeira coisa que eu espero. A segunda coisa que eu espero é que as pessoas façam na Petz, ou seja a empresa que ela estiver trabalhando, que elas nunca façam as coisas por conta da companhia. Que elas não façam as coisas pensando que isso é bom para a companhia. Que elas façam, sim, as coisas pensando por ela. Que elas façam as coisas pensando que isso é bom para ela. Porque quando uma pessoa começa a fazer as coisas pensando que está fazendo um bem para a companhia, ela começa a criar uma dívida mental, uma dívida psicológica com a companhia e, fatalmente, essa dívida não será paga. E a pessoa se sentirá frustrada, a pessoa se sentirá traída no dia que ela não fizer mais parte da companhia. Então, eu realmente, desde as palestras de integração até o tempo todo de vida da pessoa dentro da companhia, eu sempre procuro dizer que aprender, que desenvolver outras atividades além do contrato, outros conhecimentos, é, antes de mais nada, um benefício para a pessoa que entende que isso é importante. E, nesse particular, é o que eu falo de valer mais versus ganhar mais, né? Evidentemente que se a gente perguntar aqui para toda a plateia que nos assiste quem gostaria de ganhar mais, eu
Eu não tenho dúvida que, inclusive, você, Ivan, você, Carol, e eu levantaríamos a mão e falaríamos, sem dúvida nenhuma, que nós queremos ganhar mais. É bastante natural e bastante razoável do ser humano querer ganhar mais. Qual que é o problema de querer ganhar mais? É que isso não é uma escolha que depende de você. Você não escolhe ganhar mais. Infelizmente, a gente não escolhe ganhar mais. Na condição que você tiver, você sempre depende do outro. Se você estiver numa função de base, você depende do seu supervisor. Se você for supervisor, você depende do seu gerente. Se você for gerente, você depende do diretor. Se você for diretor, você depende do presidente. Se você, como presidente, quiser ganhar mais, você depende do conselho. E se o conselho ou os acionistas quiserem ganhar mais, eles dependem do mercado. Então, não existe a possibilidade de você decidir ganhar mais. Portanto, é muito pouco razoável que você perca energias, que você desperdice energias de tempo querendo ganhar mais. Por outro lado, a postura de querer valer mais não depende de absolutamente ninguém. Não depende do seu chefe, não depende da sua esposa, não depende do seu marido, não depende dos seus filhos, não depende dos seus pais. Simplesmente é você ir até um espelho e dizer, eu quero valer mais. E valer mais aqui tem um monte de significados. Valer mais talvez signifique começar a ler um jornal, se você não tem esse hábito. Valer mais significa você aprender inglês, se você só fala português. Valer mais significa você aprender uma outra língua, se você já fala inglês. Valer mais significa você voltar a estudar se você não completou os estudos. Valer mais significa fazer um curso de pós se você já se formou. Valer mais tem um monte de significados. Valer mais para um operador de caixa significa dar um sorriso na hora do atendimento, que ele não é necessariamente contratado para dar esse sorriso, mas ele dá esse sorriso porque ele quer ser o melhor caixa do mundo. Quando você tem uma posição, naturalmente a empresa, por ser uma questão de pirâmide, não existe espaço para sempre haver uma ascensão vertical na sua carreira. Mas você pode ser o melhor do mundo no que você faz. Você pode ser o melhor operador de caixa, você pode ser o melhor atendente, você pode ser, inclusive, o melhor operador de limpeza de uma loja. Basta ter esse sentimento genuíno de querer valer mais. Muito bacana. Você vê que de uma pergunta, nesses primeiros 7 minutos já vieram dicas, ou o Piffer até, o Marcos comentou aqui no chat, mal começou e já vieram várias dicas. Deixa eu pegar o primeiro bloco, a questão lá do que espera de RH, se eu entendi corretamente, olha, precisa ter um alinhamento estratégico muito forte e uma atuação de desenvolvimento. Essa é a expectativa de um CEO. Mas vamos matar a curiosidade do pessoal. Você já nasceu CEO? Você começou sua carreira como CEO, Sérgio? Existe um programa lá que eu aprendiz e teve um episódio memorável lá que um dos participantes demitiu o Roberto Justus e ele falou que era CEO da própria vida dele. Então, nesse conceito de CEO da própria vida, eu sempre tive atividades empreendedoras e desde muito cedo. Eu nasci nos fundos de um comércio, então eu me acostumei com o comércio desde cedo. Aos 9 anos eu vendia gibis usados na porta da loja do meu pai. Depois fiz entregas e cobranças para o meu pai aos 10, 11, 12 anos. Hoje acho que meu pai seria preso por trabalho infantil. Aos 18 anos eu comecei a fazer animação de festas infantis, fui o palhaço Salsicha, fazendo diversas festas de animação, e depois fui tendo outras atividades empreendedoras. No conceito mais profissionalizado da posição de CEO, e isso foi uma grande fonte de interesse também, foi a partir de 2013, quando eu vendi uma parte da empresa para um fundo de private equity, e ali eu sempre fui CEO, mas era CEO e dono, então essas posições sempre se misturavam. Mas quando houve um negócio onde foi vendido 55% para um fundo de private equity, ali sim eu tinha que assumir 2 chapéus bastante chapéus, né? Chapéus, 2 chapéus bastante distintos. O papel de investidor, que eu continuava com 45% da empresa,
e o papel de presidente da empresa, que eu poderia ser demitido pelo conselho da empresa se não performasse bem. Então, foi a partir de 2013 que eu procurei, dentro dessa conversa inicial que eu falei sobre aprendizado, eu me esforcei bastante para aprender a ser presidente sem correlação com ser investidor. E é isso que eu tenho procurado fazer até hoje. Ao longo desses últimos 6, 7 anos, procurar me desenvolver como profissional, como presidente, independente da posição de investimento que eu tenho na Pets. Então, um comentário seu é extremamente pertinente para esse público com o qual nós estamos conversando, ao tratar de trabalho e carreira, né? Quando você faz o comentário CEO da própria vida, significa que, de alguma forma, você foi dirigindo suas ações e conseguindo um relativo sucesso a ponto de hoje ser CEO e não mais o acionista principal, mas ser um executivo com performance. Ganhou um prêmio há não muito tempo atrás, se não me engano, há 2 anos, não foi? 2008, isso. 2018, não foi? 2018, perdão. 2018, né? Tudo mais. Ah. Agora, você falou o que você espera das pessoas. Uma das coisas que você enfatizou muito é aprendizado. E se desde cedo você passou por várias experiências de empreendedorismo, o que essas experiências te ensinaram? O que você mais aprendeu com essas experiências até você conseguir construir a Pets como ela é e chegar nesse ponto que ela é hoje? Então, Ivan, você sabe que foram grandes processos de construção empresarial, bastante atividade empreendedora que eu tive na vida inteira. Então, teve a questão de palhaço, depois eu tive um buffet infantil, depois eu tive uma adega, depois eu tive um supermercado, depois eu tive um atacado que começou do zero. Esse atacado depois teve 300 vendedores externos, mais 300 funcionários internos, foi um dos maiores atacados de São Paulo. E, por fim, em 2001, eu quebrei. E aí eu posso dizer seguramente... Quebrou? Quebrei de falir. E aí eu posso dizer seguramente que esse foi um dos grandes aprendizados. Quando você está construindo, você vai tendo pequenos aprendizados, mas nenhum aprendizado se equivale ao processo de uma quebra. E não por acaso, quando eu dou palestras aí pelo Brasil afora, eu digo, até para estranhamento talvez da plateia, que eu tive o privilégio de quebrar. Por que eu digo privilégio de quebrar? Porque é tanto aprendizado. Você pode sair tão maior desse processo do que você entra, que realmente eu diria, sem medo de falar isso, que realmente valeu a pena ter quebrado. Valeu a pena porque o que acontece num processo desses? E aí eu quero só dizer assim, quando o empresário quebra, ele tem equivalência para quem nos assiste a você ser demitido da companhia, né? Então, era exatamente o que eu estava pensando. Quebrar como empresário é ser demitido pelo mercado, na verdade. O mercado te demite. A diferença só é que quando você é demitido como funcionário, você é demitido e perde a renda. Quando você é demitido como empresário, você perde a renda e ainda fica com todos os problemas jurídicos e econômicos decorrentes da quebra. Então, talvez até patrimônio também, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, psicologicamente, em termos de autoestima, etc., é um processo muito similar, porque, afinal de contas, você foi demitido. E quando você tem um evento adverso desse, na época, isso aconteceu em 2001, eu prestei bastante atenção, vendo em outras histórias que eu já conhecia de quebra, que é muito mais confortável para o ser humano, quando você é demitido, quando você quebra, você procurar culpados pelo que aconteceu. Então, você começa a explicar que você quebrou porque a taxa de juros explodiu, você explica que os bancos foram insensíveis, você explica que teve uma crise econômica, você explica que você foi eventualmente roubado por algumas pessoas, porque tinha uma quadrilha dentro da empresa, você pode falar que foi um problema de um concorrente que chegou, enfim, você pode encontrar N razões externas para dizer que quebrou. E talvez todas verdadeiras, eu não estou dizendo que seriam razões inventadas. Podem ser, você pode estar dizendo um monte de verdades. Qual que é o problema de
procurar razões externas, ir na janela e procurar culpados pela sua quebra. É que se isso, por um lado, te deixa mais confortável, porque você entende que você não teve culpa, por outro lado, você não aprende nada com essa situação. A decisão mais difícil foi a decisão que eu tomei, e foi realmente muito, muito bom, foi, ao invés de ir para a janela procurar culpados, eu fui para o espelho entender responsabilidades, entender o que eu poderia ter feito diferente nesse processo, por que a empresa chegou naquele estágio. Afinal de contas, eu era o responsável por tudo isso. E nesse momento, e para que todos que estão nos assistindo aqui, um conceito que foi fundamental, foi entender absolutamente a diferença dos conceitos de responsabilidade e de culpa. Eu não podia me sentir culpado por quebrar, porque, afinal de contas, quando eu tomei as decisões que levaram à quebra, eu estava tentando fazer o meu melhor, eu estava tentando acertar. Agora, se o resultado não foi o esperado, o resultado não foi o almejado, não há problema nenhum. Mas isso, se por um lado não me dá culpa, isso, por outro lado, não me tira a responsabilidade. E aí eu aprendi muito claramente a diferença desses dois conceitos. Portanto, eu quebrei e me senti 0% culpado, mas 100% responsável. E me sentir responsável. Deixa eu fazer um comentário. Essa autoanálise que você fez, dá para fazer um paralelo num processo quando a pessoa é desligada de uma empresa, né? Fazer uma Absolutamente idêntico. autoavaliação É isso que eu quero dizer. parecido, Eu quero né? dizer, é absolutamente idêntico. Então, quando você faz isso, então digamos que você foi demitido da empresa que você está, o paralelo é idêntico. Você pode culpar seu chefe, você pode culpar a empresa, você pode culpar que foi um complô dos subordinados, você pode culpar que foi uma crise econômica que acabou fazendo você perder o emprego. E nada disso eu estou dizendo que seja mentira, eu volto a dizer isso, é importante ter essa consciência. Não significa que você está inventando essas coisas. A proposta aqui é outra. É só dizer que quando você se acomoda dizendo que você perdeu seu emprego ou que você foi à falência por causa dos outros, você não aprende nada com isso. Mas, quando você procura deixar de lado os culpados pelo que te aconteceu e procura entender as suas responsabilidades pelo processo do que aconteceu e tenta tirar aprendizados dessa reflexão, você pode empregar isso numa experiência futura, seja para um emprego futuro, seja para um empreendimento futuro, que é exatamente o que eu empreguei ao montar a Pets, que na época tinha o nome de Pet Center Marginal. Então, a fundação da Pet Center Marginal foi muito utilizando desse aprendizado cavalar que a falência gerou para mim. Mas provavelmente, se ao invés de sair com essa noção de responsabilidade, você tivesse saído com uma forte sensação de culpa do episódio, talvez você não tivesse conseguido construir a Pets como você construiu. Faz sentido isso? Olha, eu tenho um pouco de dúvida no talvez. Eu me arriscaria a dizer que muito provavelmente eu não teria feito. A atitude mental equivocada me levaria a tomar reações equivocadas. Então, por exemplo, se a pessoa se sente muito culpada num processo falimentar, isso ajuda a explicar porque algumas pessoas se suicidam. Porque não é raro pessoas que falem e se matam, porque elas não sabem lidar com esse fracasso e, ao invés de elas entenderem que o que fracassou foi o projeto, elas colocam que o que fracassou foi ela. Então, ela mistura o fracasso de um projeto com um fracasso pessoal, que é muito diferente. Aí vem outro ponto, Ivan, fundamental. Saber criar distância do fracasso. É fundamental para quem empreende, ou mesmo para quem está num cargo e é demitido, saber que você faz parte de um processo e que aquilo é um projeto. E você não pode se misturar com uma derrota. Você tem que criar uma certa distância. Mas aí eu vou fazer o contraponto disso que eu falei, que é o que eu estou praticando hoje. É fundamental também, porque fracasso e sucesso são duas faces da mesma moeda. Então, se eu estou dizendo que é fundamental você manter distância do fracasso, tão fundamental é você saber manter distância do sucesso,
O sucesso não é você. O sucesso da Pets não sou eu. O sucesso da Pets é um conjunto de coisas. É um projeto que está dando certo. Porque se você, de um lado, cria a distância do fracasso e, do outro lado, se inebria com sucesso, você também não aprendeu nada. E o dia que esse negócio der errado, você vai sentir que você deu errado. Eu trabalhei numa rede de varejo por muito tempo e tinha um senhor que era o fundador e o filho herdou a rede, tocava o dia a dia. O senhor que tinha fundado a empresa já ficava numa espécie de conselho, só dando palpites, né? E uma das coisas que ele falava era muito parecido com isso que você falou. Ele ligava para o pessoal das lojas e perguntava: olha, tá indo tudo bem aí, o que você está fazendo? Aí o gerente respondia: não, eu fiz uma reunião com o pessoal, eu energizei, olha, tá tudo aqui vestindo a camisa, sangue nos olhos, tá ok. Aí passava um tempo, o desempenho da loja já não estava tão bom, ele ligava para a loja, sabe o que ele perguntava? E aí, parou de Sim. fazer as reuniões? O pessoal não está mais vestindo a camisa, não tem mais sangue nos olhos? E ele falava Uhum. algo que depois eu escutei de outros filósofos em outros momentos. Ele falava: se você não souber dizer por que está acertando, também não vai saber dizer por que está errando. Não dá para Uhum. colocar a culpa nos outros. Agora, eu imagino o seguinte, Sérgio: a situação que você passou entre a falência e o início da Pet tem similaridade, como nós já falamos, com outras situações profissionais, quando uma pessoa é desligada da empresa e logo depois consegue um emprego bom, um emprego como ela gostaria. Você deve ter experimentado um turbilhão de sentimentos ao inaugurar a primeira loja da Pets. Como é que foi essa sensação quando você abriu a primeira loja depois de ter passado por essa experiência, esse aprendizado todo da falência? Olha, não é uma situação fácil, tá? Por mais que você faça todas as reflexões, embora eu nunca tenha capotado um carro, mas estranhamente eu fiquei com a sensação de estar dirigindo de novo depois de ter capotado. Embora eu nunca tenha tido essa sensação, mas na época foi a metáfora que eu fazia para o que eu estava sentindo. Porque você, sem dúvida nenhuma, existe um abalo na autoconfiança. É natural isso. A gente não tem que se penalizar por isso, porque por mais que você foque no aprendizado, você sabe que você conduziu um projeto que o projeto não deu certo. E você está tentando de novo um outro projeto. E como qualquer projeto de sucesso, o projeto não começa fácil. E eu lembro claramente o primeiro domingo de funcionamento da Pet Center Marginal, onde nós tínhamos uns 30 funcionários dentro daquela loja, e era um domingo à tarde, e a gente tinha contratado uns infláveis para os filhos de clientes brincarem de escorregador nos infláveis, e quem estava brincando nos infláveis eram meus filhos e meus sobrinhos. Tinha uns 30 funcionários na loja e não tinha um carro no estacionamento. Naquele domingo à tarde, o primeiro domingo à tarde, foi dia 18 de agosto de 2002, era o segundo dia de funcionamento da loja, eu pus a mão na cabeça e falei: meu Deus do céu, o que eu fiz? Né? Assim, vim dirigir de novo e vou capotar de novo, porque naquele momento eu realmente senti que talvez eu não tivesse tomado a melhor decisão. E aí, só para contextualizar, era o segundo dia, um movimento praticamente inexistente no domingo, mas eu fui dormir. No dia seguinte, acordei. A loja, na época, abria 9 horas da manhã. Eu cheguei umas 15 para as 9 no estacionamento. E, ao chegar, eu vi que já tinha um carro no estacionamento. Eu falei: graças a Deus, nada como um dia após o outro, já tem um cliente aguardando a loja abrir. Ao chegar mais próximo, eu vi que o carro estava escrito Conselho Regional de Medicina Veterinária. E naquele primeira segunda-feira, nós estávamos tomando a primeira multa da empresa, porque eu não tinha registrado veterinário no Conselho Regional e era a primeira multa então que a empresa tomava. Então, o começo, realmente, quando eu escuto em palestras que uma das características de empreendedor é ser resiliente, eu não tenho a menor dúvida disso. A característica da resiliência, aguentar pancada, aguentar diversidade e se manter no propósito não é fácil, mas quando você consegue isso, a recompensa vem.
Ok, você falou agora há pouco que o sucesso e o fracasso são faces da mesma moeda, várias pessoas comentaram aqui no chat. E outro ponto importante que você trouxe é o seguinte: olha, o sucesso não é meu como CEO, o sucesso é do projeto, é de um time. Então você Exato. tem um time, um grupo de colaboradores que compartilha da sua crença, da sua visão de alguma forma, e eu imagino que materialize isso no dia a dia por meio dos valores que a empresa possui. São 5 valores, se eu não estou enganado, e eles materializando isso todos os dias provavelmente fortalece a cultura. Qual o papel do RH e dos colaboradores nesse dia a dia da manutenção dessa cultura e de não deixar a peteca cair? Então, de novo, voltando àquela questão de quando as coisas dão errado, quando você é demitido, ou quando você fale, você, ao invés de ir para a janela procurar culpados, ir para o espelho entender responsabilidades, o processo inverso é fundamental quando está tudo bem. Então, ao invés de ir para o espelho, que é o que muitas pessoas vão, ir para o espelho e falar, pô, eu sou bom demais, olha o que eu estou conseguindo fazer, não. É você ir para a janela para agradecer ao ecossistema que está permitindo o sucesso daquele projeto, seja os colaboradores, seja os fornecedores, seja os consumidores que estão nesse ecossistema propiciando o sucesso do projeto. E aí, de novo, né, o papel do RH é ajudar a disseminar os valores. O papel dos colaboradores é praticar esses valores. Os valores eles fortalecem demais a questão da cultura da empresa. Por exemplo, só para dar como exemplo do que eu quero dizer sobre isso, um dos valores que a empresa tem desde o dia da fundação. Aliás, valores praticamente não houve alteração desde o dia da fundação. E um dos valores assim se chama respeitar uns aos outros. Bom, isso parece um valor muito óbvio, mas depende do que você está entendendo por esse valor. Quando eu falo respeitar uns aos outros, significa o seguinte: um diretor ou um gerente de loja que me trata muito bem, que me trata com muita educação, não quer dizer absolutamente nada para mim. Porque o fato do gerente me tratar com educação, ou tratar o diretor dele com educação, ser muito solícito, isso não quer dizer nada. Agora, se eu vejo um gerente tratar com muita educação, muita cordialidade aquela pessoa que está fazendo a limpeza na loja, isso já começa a me dizer muito sobre quem é esse gerente. Então, veja que respeitar uns aos outros não é um respeito hierárquico, pelo contrário, é você respeitar quem teoricamente você não precisa. Não no sentido que não precisa respeitar, não precisa no sentido hierárquico, porque a pessoa que está lá, existe um princípio que se chama liderança servidora, que para mim é bárbaro, que é a inversão da pirâmide. Então, a minha função na empresa é servir aos diretores, assim como a função de um gerente na loja é servir a equipe. Então, esse é um dos valores fundamentais que a gente procura praticar dentro da companhia. Então, isso é uma forma de respeitar. Uma outra coisa, respeitar fornecedores, por exemplo. Quando você respeita uma grande multinacional e não deixa aquele representante da multinacional muito tempo na sala de espera, porque você transaciona milhões e milhões por mês com aquela empresa, isso também, para mim, não quer dizer nada. Isso é meio óbvio, porque é uma relação de alguém importante. Eu quero saber aquele vendedor daquela pequena empresa que tem vírgula alguma coisa de porcento de participação na empresa, se aquele fornecedor está sendo respeitado, se aquele fornecedor não está tomando um chá de cadeira para ser atendido, se aquele fornecedor estiver sendo respeitado, eu estou tranquilo que a empresa tem a cultura do respeito. Então, aí na outra ótica, consumidor com carrinho cheio que é bem atendido, eu acho óbvio que esse consumidor vai ser bem atendido. Eu quero saber se está sendo bem atendido um consumidor que vem reclamando e vem com uma troca para fazer. Esse consumidor está sendo respeitado, esse consumidor está sendo bem atendido. Se esse estiver sendo bem atendido, eu entendo que a gente respeita nossos clientes. Então, você veja que numa simples frase aqui, respeitar uns aos outros, quando a gente dissemina essa questão cultural, esses exemplos que eu te dei é exatamente o que a gente procura mostrar para as pessoas o que significa essa frase.
Muito bacana. Agora, diz uma coisa para nós, Sérgio, como é que vocês conseguem, no processo seletivo, trazer pessoas alinhadas a esses valores da companhia, esses 5 valores aí que são os pilares da cultura da Pets? Como é que vocês conseguem identificar e detectar para trazer para o time pessoas que compartilham esses valores e não apenas têm as competências técnicas necessárias para desempenhar o seu papel? Perfeito. Você sabe, Ivan, que existe uma máxima que as pessoas contratam um currículo e demitem um comportamento, né? Sim, sim. Isso é uma máxima empresarial e que eu vivenciei desde o início da minha vida empresarial isso acontecer. São raras as vezes que você demite alguém por questões técnicas. Invariavelmente você demite alguém por questões comportamentais, tá? Exceto, evidentemente, momentos como o da pandemia que nós estamos passando, que são momentos de força maior que empresários são levados, às vezes, a demitir, mesmo quem jamais seria demitido em outro cenário. Agora, volto a colocar o seguinte, você me pergunta como é que a gente faz para identificar, e vou ser muito sincero na resposta. Eu não acredito que a gente consiga identificar, não dá para saber. Então, o processo de entrevista é muito mais um processo de exclusão do que um processo de inclusão. Na verdade, você tenta, através da entrevista, achar alguma característica para não contratar. Mas se você não acha essa característica para não contratar, você contrata. E aí é fundamental o processo de experiência. Eu acho que minimamente você consegue saber se a pessoa é aderente aos valores em 90 dias. É tempo aí suficiente para que o gestor entenda se essa pessoa compactua ou não dos valores. Num processo de entrevista, eu não acredito que seja possível fazer isso. Então, de alguma forma, nós colocamos dentro do barco e vamos acompanhando para ver o quanto esses valores são praticados no dia a dia, se estamos remando juntos na mesma direção, de uma forma razoavelmente alinhada. Eu imagino que o RH possa dar bastante suporte nesse sentido, os gestores que ficam próximos do dia a dia da equipe, e, aliás, os próprios gestores também, eles funcionam como uma espécie de guardião da cultura guardiões da cultura empresarial, tanto os gestores, os executivos, quanto a própria área de recursos humanos. Deixa eu aproveitar esse momento aqui. Nós estamos encaminhando aí para os últimos 15 minutos de papo nosso. Aproveita esse momento que nós temos aqui um CEO de verdade, que é um CEO raiz, que foi fundador e agora ele é CEO profissional de uma empresa, e coloque algumas perguntas, alguns comentários no chat aqui ao lado, que nós vamos incorporando no nosso papo conforme a pertinência aqui do assunto que esteja sendo tratado. Legal? Sérgio, você mencionou que nós estamos passando por um momento, né, por esse momento de pandemia, é um momento de muitas incertezas, os nervos podem ficar à flor da pele, por vezes nós temos que abrir mão de coisas que nós não abriríamos em condições normais. O que você está vendo daqui para frente com relação à carreira, trabalho? Como é que você enxerga que as coisas podem ficar daqui para frente, um olhar da sua posição? A sua pergunta é genérica sobre o Brasil como um todo, é isso? Isso. Tá bom. Olha, Ivan, a gente realmente está num processo, como é de conhecimento geral, bastante atípico. Acho que ninguém vivo vivenciou alguma coisa parecida com isso. Evidentemente que o mundo já foi proporcionalmente assolado por pandemias muito mais drásticas do que essa, mas nenhum de nós vivenciou isso. Então, para todo mundo que está vivo hoje, é uma pandemia que tem que cria esse pânico, que cria cenas chocantes. Agora, o que eu vejo é que existe muita potencialização do problema em si por falta de unicidade nas diretrizes governamentais. Então, você tem um governo federal desalinhado com governos estaduais, que, por vezes, são desalinhados com decretos municipais. Eu já começo por aí. Você tem 3 instâncias de poder, onde as 3 instâncias, às vezes, têm visões absolutamente distintas do mesmo problema. Isso já é um grande desorientador, né?
Existe uma outra questão que eu acho que muitas vezes e aí eu me colocando na posição de gestor, que às vezes eu acho que os gestores têm se perdido nessa questão, que não é uma resposta, não é uma pergunta simples e, portanto, não é uma resposta simples. E às vezes eu tenho a impressão que muito gestor está respondendo apenas a seguinte pergunta: como é que eu faço para morrer o menor número possível de pessoas vítimas por coronavírus? Essa seria uma pergunta no estilo simples e que, portanto, todas as medidas que eu fizer para evitar que pessoas morram por coronavírus, eu estaria atendendo a essa pergunta. O que ocorre é que acho que a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é: como é que eu faço para morrer o menor número de pessoas, sistemicamente falando, considerando o problema de coronavírus, considerando problemas decorrentes de economia. Então, aí se torna já extremamente mais complexo, porque você teria que tentar entender, inclusive, seja ataques cardíacos, seja suicídios, seja outras causas mortes em períodos de depressão, como é que isso se compara a uma aceitação de número de mortes pelo problema do coronavírus. E aí, dentro desse contexto, você ter atitudes equilibradas. Quer dizer, dito isso, eu vejo assim que, por parte de alguns governantes, há um equilíbrio, por parte de outros parece que ou só quer se olhar a economia ou só quer se olhar a saúde. E ambos os caminhos são equivocados. E aí, com isso, aí eu vou na parte central da sua pergunta, como é que eu vejo o futuro? Eu vejo o futuro com muita preocupação, porque essa falta de orientação, e essa falta de previsibilidade e essa falta de equilíbrio na condução de tudo isso pode provocar dois efeitos muito claros, e me parece que provocarão isso. Primeiro, um aprofundamento, um alargamento temporal de todo esse cenário crítico, e, em segundo lugar, um aprofundamento da depressão econômica. Tentando pensar um pouco aqui com um raciocínio lógico, vamos imaginar que o problema do coronavírus ele só possa ser solucionado através de 3 grandes soluções: ou a vacina, ou a cura, ou a imunização natural. A cura e a vacina está se trabalhando, mas não se tem um horizonte de curto prazo ainda quando isso virá. Então, restou a imunização natural. Bom, imunização natural, todo mundo sabe que é necessário, então, que uma parcela significativa da população contraia o coronavírus para haver a barreira da imunização natural. Ocorre que, se não tiver infraestrutura hospitalar, infraestrutura de UTIs, leitos, muitas pessoas morrerão não pelo coronavírus propriamente dito, mas pela falta de assistência desses hospitais. Então, me parece que seria muito equilibrado imaginar que quarentena se faz necessário para você investir em infraestrutura, porque você está achatando a curva e está, então, aumentando a infraestrutura para tudo isso. Só que se alguma cidade faz uma quarentena e não está fazendo um leito a mais para o coronavírus, o dia que largar a quarentena, o problema vai voltar. Então, por isso que eu digo, e aí voltando à questão central, é que o futuro é muito incerto. O que vai acontecer no final da quarentena? O final da quarentena é o final da pandemia? Não. Pelo contrário, o final da quarentena pode representar um segundo ciclo da pandemia e talvez com consequências mais nefastas ainda. Então, realmente é preocupante. Ou seja, eu incentivei o pessoal e eles colocaram algumas questões no chat, e tem uma pergunta da Ana. Como você entende quando um gestor delega para o RH a responsabilidade do desenvolvimento da sua equipe? Quando o gestor entende que é o RH que tem que desenvolver a equipe e não ele, gestor. Qual a sua visão? Desculpa, a pergunta é... Você poderia me repetir a pergunta que não ficou clara para mim? Quando o gestor entende que quem tem que desenvolver pessoas é o RH, não é ele, gestor, que cuida de desenvolver a sua própria equipe, é o RH que tem que desenvolver e não ele. Qual a sua visão sobre isso? Perfeito. Voltando ao início, quando eu disse do que eu esperava do RH, aí, pelo que eu entendi, deve estar se referindo a um gestor operacional, né? Um gestor de operações que falava: não é minha responsabilidade de desenvolver as pessoas, a responsabilidade é do RH desenvolver. Então,
o que eu acho é que, em primeiro lugar, assim, essa questão da responsabilidade do desenvolvimento, é fundamental que, em primeiro lugar, cada um tenha consciência que cada um deve ter essa responsabilidade do desenvolvimento. Agora, seja o gestor de operações, seja o gestor de RH, eles têm o dever de ser o facilitador desse desenvolvimento. Eles têm o dever de darem as ferramentas para que quem esteja a fim de ser desenvolvido encontre o caminho para isso. Porque o grande problema, e aí eu acho um equívoco bastante comum até, é você ficar tentando desenvolver situações de pessoas que estão absolutamente acomodadas e que não têm o menor interesse em ser desenvolvidas, que apenas estão com o pensamento que eu ganho para fazer isso, eu estou fazendo isso e ponto final. Eu não ganho para fazer aquilo, eu não ganho para fazer outra coisa. O processo de desenvolvimento é fundamental essa cabeça de querer valer mais. Isso, por isso que é tão importante para mim que as pessoas, que a gente tenha cada vez mais pessoas entendendo sobre a importância de querer valer mais. E, de novo, não é valer mais por conta da empresa, é valer mais por conta da sua vida. Ivan, deixa eu te explicar uma coisa. Não importa que cargo que a pessoa tem na empresa, quando a pessoa fica obstinada a querer valer mais, ela cria um problema para a empresa. Porque ou a empresa vai ter competência para segurá-la no cargo, porque se ela começa a valer muito mais do que ela ganha, ou a empresa vai ter que ter competência para poder retê-la, ou a empresa vai perder essa pessoa para o mercado. Mas, de um jeito ou de outro, o investimento que essa pessoa fez na sua própria valorização há de ser recompensada pelo mercado. Na hora que você terminou essa tua fala, a primeira coisa que eu pensei foi assim, olha, a valorização vai gerar movimento. Pode ser que a empresa consiga se aproveitar dessa valorização, e pode ser que a empresa acabe criando valor para o mercado, ou acabe disponibilizando esse valor para o mercado. Tem uma outra pergunta aqui da Claudiane, Sérgio, que diz o seguinte: como o RH pode contribuir para a empresa nesse momento que nós estamos passando de pandemia, de isolamento, de home office e tudo mais? Como é que você entende que o RH pode ser mais contributivo nesse momento? Principalmente, acho que essa tipicidade do momento, o que eu falo, assim, nós estamos em época de guerra, época de decisões difíceis, e o RH deve ter o papel de tranquilizador, o RH deve ter o papel de esclarecedor, de não disseminação de pânico, mas sim de disseminação de consciência. Existe uma diferença brutal entre pânico e consciência. Há pouco eu discutia no almoço como algumas manchetes acabam causando pânico. Uma das recentes que eu vi é: Hospital Emílio Ribas não tem mais leitos disponíveis. Capacidade da UTI do Emílio Ribas acabou. E eu falei, caramba, o Emílio Ribas não tem mais UTI. Quando você lê a matéria, você descobre que lá tem 30 leitos de UTI. Então, é nesse sentido que eu falo, que às vezes você provoca pânico na manchete e muita gente só lê manchete e não lê o conteúdo. E aí você começa a entender, não, tudo bem, é ruim, mas assim a gente está falando de um hospital que tinha apenas 30 leitos de UTI, quando na verdade você tem alguns milhares de leitos de UTI no estado. Então, só que esse tipo de notícia propaga o pânico. Então, eu não acho que essa é a melhor maneira de lidar com qual o problema que for, especialmente com uma pandemia. Você veja que eu também acho absolutamente equivocado a atitude de empresários que, logo quando começou tudo isso, teve o fechamento do comércio, foram para as redes sociais dizer que tem milhares de empregados e que ele está bem financeiramente e que se ele precisar demitir esses milhares de pessoas, para ele não muda nada a vida dele, porque ele vai continuar vivendo bem, porque aí você está fazendo um grande desserviço. E é muito injusto isso, porque além dos funcionários terem que estar lidando com o pânico do vírus, o pânico da saúde que todos nós passamos, ele também tem que lidar com o pânico do desemprego, de perder o emprego. Então não é razoável. Eu tenho uma atitude de ameaçar. A minha primeira posição, logo quando começou tudo isso, nas primeiras entrevistas, eu disse: a prioridade número 0 da Pets vai ser não demitir ninguém por conta de coronavírus. A gente
pode continuar demitindo pelos motivos que sempre demitiu, mas por conta de coronavírus, não demitir uma única pessoa. E esse compromisso está em pé até hoje. E aí, esse tipo de compromisso certamente, é um dos elementos que ajuda a sustentar todos esses valores culturais, inclusive o respeito que você mencionou inicialmente, né? Nesse momento agora de isolamento, o e-commerce tem crescido bastante. Vocês fizeram algum ajuste na operação de vocês por conta do e-commerce? As pessoas que trabalham no e-commerce, como é que está sendo conduzido isso, Sérgio? Ivan, nós tínhamos, desde 2015, que a gente faz a infraestrutura para que o e-commerce, especialmente o e-commerce através da omnicanalidade, que significa o cliente comprar numa plataforma digital e essa mercadoria ser expedida pela loja mais próxima do cliente, seja para o cliente retirar na loja, seja para o cliente receber na casa dele. Desde 2015 que a gente investia na infraestrutura disso. Mas para que você tenha uma noção, o ano passado, esse e-commerce representou 9% das vendas. Nós tínhamos uma previsão de, em 5 anos, atingir 20% das vendas. Em 5 anos. Pois bem, em março a gente atingiu 20%. Em abril nós atingimos 30% das vendas online. Então, houve uma explosão das vendas online. E como a gente tinha uma boa infraestrutura, bases muito sólidas, a gente conseguiu ir para esse crescimento brutal. Para que você tenha uma noção, o e-commerce em abril, as vendas digitais em abril, aumentaram 5 vezes o faturamento em relação a abril de 2019. Houve uma verdadeira explosão das vendas online. Mas a gente conseguiu manter todos os níveis de serviço e níveis de qualidade da nossa operação pré-Covid. Evidentemente que nessa área houve contratações, tá? Portanto, a empresa, além de não ter feito demissões, ainda fez contratações. Na área de separação, na área de saque, houve diversas áreas que dão sustentação a essas vendas digitais, onde a ordem foi contratar pessoas. Sérgio, caminhando aqui para os minutos finais, tem uma pergunta muito boa da Carol: que competências as pessoas precisam desenvolver para esse novo contexto que está chegando, essa transição que nós estamos passando, que vai nos levar a algum lugar que nós, como você bem colocou, ainda não sabemos muito bem como será esse lugar, mas que competências você entende que sejam fundamentais nessa transição e para um novo contexto que nós ainda não sabemos como será? Excelente questão, porque ela dá a oportunidade de esclarecer uma coisa. A gente poderia falar várias competências, mas eu acho que tem uma que é matadora e que explica, inclusive, por que o homem está aqui. Né? O homem não chegou até aqui porque era o mais forte na selva, mas sim porque era o mais adaptável. Então, se por um lado a gente não sabe o que vai acontecer, por outro lado, se eu tenho uma certeza e eu poderia compartilhar essa minha opinião com todos que nos assistem, não importa o que vai acontecer, porque isso você não controla. Aí vem uma questão super importante, saber diferenciar variáveis que você controla das variáveis que você não controla. O que vai acontecer com o coronavírus, com a economia, com o dólar, nada disso você controla. O que você controla é o que você faz. E a única coisa, então, que você pode controlar é como você irá reagir a diversos cenários que podem acontecer. E para tudo isso, existe uma competência que faz com que você saia na frente de muita gente, que se chama adaptabilidade. Você ser um ser adaptável, você ser um ser que você entende para onde as coisas foram e você procura, junto com o aprendizado, usar a adaptabilidade. E aqui vai também uma sugestão: aproveite esse momento de quarentena, aproveite, por acaso, se você estiver entre empregos agora, se você estiver, por uma razão ou outra, com tempo mais disponível, aproveite para afiar a ferramenta. É época de afiar a ferramenta agora, é época de fazer cursos online, é época de assistir palestras online, é época de sair, quando essa pandemia passar, de sair com a ferramenta mais afiada, de sair melhor disso tudo, de ter um emprego melhor do que o que você tinha, sabe? Ter a confiança de que, se você perdeu o emprego,
amanhã você pode se preparar para ter um emprego muito melhor. Eu adoro uma definição que fala que as pessoas precisam ter sorte na vida. E eu concordo integralmente com essa afirmação, na medida em que foi conceituado o que significa sorte. Definição de sorte. Sorte é o encontro da oportunidade com a competência. A oportunidade você não controla, mas a competência você controla. Então, prepare a ferramenta, fique sempre pronto para, quando tiver a oportunidade, as pessoas olharem para você e dizer que você teve sorte na vida. No final das contas, essas tuas últimas palavras remetem a algo que você trouxe várias vezes na conversa, que é de fazer valer mais. Quer dizer, aproveitar esse momento para aumentar, buscar aumentar o seu valor, porque, de alguma forma, em algum momento, esse valor vai ser reconhecido. Sérgio, pelos comentários aqui no chat ao lado, eu tenho a impressão que a conversa agradou. Te agradeço mais uma vez, assim, muitíssimo a participação, a doação do seu tempo num feriado, né? E para contribuir e trazer tanta sabedoria e experiência conosco. Muitíssimo obrigado de coração. E desejo todo o sucesso do mundo. A Pets é uma empresa com a qual nós já fizemos trabalhos, temos muito carinho por ela, muito orgulho de ter feito parte, de alguma forma, fazer parte da sua trajetória. E algumas suas últimas palavras aí de agradecimento, passando para Carolina Manciola, na sequência, que ela vai dar continuidade ao evento. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Foi um grande prazer, Ivan, Carol, pelo convite. Eu acho que compartilhar informações, compartilhar reflexões é, antes de mais nada, uma obrigação, é devolver um pouco o que a sociedade tem propiciado. Então, faz parte do processo de disponibilizar tempo para que a gente compartilhe isso. A gente vive em sociedade, então eu acho um processo absolutamente justo ter esse tipo de participação. E nós estamos, hoje talvez seja o dia do trabalho, eu tenho 54 anos de vida, então, portanto, são 54 dias de trabalho que eu já vivenciei na vida, e seguramente é o dia de trabalho que talvez mais as pessoas quisessem estar podendo trabalhar, querendo poder trabalhar, e infelizmente estão impedidas por N motivos. Mas a última mensagem que eu deixo aqui é que vai passar. Não importa se vai demorar mais 15 dias, mais 30, mais um mês ou mais 2 meses. A única certeza que a gente pode ter é que tudo isso vai passar. E quando passar, você pode estar lamentando e pode estar chorando, ou você pode ter utilizado esse tempo para se desenvolver. E isso você controla. Então, fica aqui de novo a minha sugestão. Utilize todo esse período da pandemia para se tornar uma pessoa muito melhor, para que você desenvolva cada dia mais uma palavra chamada aprendizado. Porque quando você pega o hábito de aprender, isso é uma coisa sem fim. Quanto mais você aprende, mais consciência você adquire que você não conhece as coisas. Muito obrigado. Nossa, assim, eu nem tenho palavras, né? Eu estava aqui ouvindo a sua apresentação, Sérgio, e eu fui me arrepiando à medida que você ia falando, talvez pelo fato de também ser uma empreendedora, mas é muito inspirador a gente ouvir sua história, né? Eu conheci você há alguns anos, uma palestra que a gente fez quando eu estava lançando, eu fiz uma palestra no lançamento do planejamento estratégico da Pets, alguma coisa assim. E lembro que eu fiquei extremamente impactada quando eu ouvi você contando a história do primeiro dia do lançamento da Pets, né? Porque você cria uma expectativa enorme, né? E os brinquedos infláveis ali, e ninguém, né? Então, assim, tem um processo que eu tenho falado muito, inclusive, com a minha equipe, que a gente começa pregando no deserto. Ninguém faz um mega lançamento com tudo funcionando perfeitamente. Quando a gente pega, inclusive, essas metodologias hoje, muito relacionadas às startups, fala-se muito em MVP. Lança. E aí depois você vai fazendo os ajustes. Isso é muito bom, de alguma forma, fazer parte dessa história. A gente sente muito orgulho. E queria dizer assim, que foi maravilhoso ouvir de alguém que gerencia um negócio do tamanho da Pets, palavras de tanto acolhimento, conforto, e acho que isso dá um orgulho gigantesco, não só para mim e para todo mundo que assistiu aqui, mas para todos os funcionários da Pets. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Um comentário que eu gostaria de fazer ao final de falas como essa, eu sinto falta de ouvir os aplausos.
Ah, é verdade. É uma das coisas que a quarentena nos privou, ouvir os aplausos, mas já que não dá para ouvir, dá para ver no chat lá as quantidades de aplausos que o pessoal está colocando. Mais uma vez, obrigado, Sérgio. Foi um prazer. Um bom feriado a todos.